Eu li alguns relatos na internet e decidi compartilhar uma experiência real que aconteceu comigo. Tudo começou quando meu vizinho, um idoso e parente distante dos meus pais, faleceu. Como era minha mãe quem cuidava dele enquanto estava doente, foi ela a responsável pelo funeral. Ele morreu ao meio-dia no hospital, no dia 08/02/2000. Após o enterro, que aconteceu às 21 horas, meus pais retornaram para casa. Por volta das 22 horas, fui me deitar. Estava quase pegando no sono quando ouvi um choro estranho. O som era baixo, mas tinha algo nele que me fez arrepiar. Tentei ignorar e dormir, mas um medo inexplicável tomou conta de mim. À meia-noite, todos na casa começaram a ouvir batidas secas na parede. Tum, tum, tum. O barulho era forte e ritmado. Ninguém conseguia ignorá-lo. Meu pai, sempre corajoso, decidiu investigar. Pulou a janela do quarto e percorreu o corredor ao redor da casa para ver se encontrava algo. Não viu nada, mas o som persistia. Foi então até a casa onde o falecido morava com suas irmãs. Ao chegar, encontrou as duas assustadas. Elas também estavam ouvindo os mesmos ruídos. Sem saber o que fazer, meu pai decidiu verificar o barracão nos fundos da casa, um lugar onde o falecido costumava passar muito tempo. Quando ele se aproximou, as batidas se intensificaram. Tum, tum, tum. Ele abriu a porta, olhou ao redor, mas o lugar estava vazio. No instante em que pisou para dentro, o barulho cessou. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Sem respostas, ele retornou para casa e tentou nos acalmar. Depois disso, tudo ficou tranquilo e conseguimos dormir. Mas, no dia seguinte, comentamos com a vizinhança sobre o ocorrido e descobrimos algo ainda mais estranho. Ninguém, além de nós, ouviu nada naquela noite. Desde então, todo dia 8 de cada mês, ainda escuto aquele choro distante e as batidas na parede. Nunca descobrimos a verdadeira origem dos sons. Seria apenas o vento, um animal, ou o espírito do falecido vizinho tentando se comunicar. Aquela noite nunca será esquecida. Essa é uma história que aconteceu comigo perto do ano 2000 e eu nunca vou esquecer. O relato é um pouco longo, mas vale a pena ler até o fim. Tudo aconteceu durante uma viagem de 2 semanas que fiz com minha família. Era inverno e fomos para uma casa dos meus avós no interior de São Paulo. Acompanharam-me meus pais, um tio, uma tia e meu primo. A casa não era muito grande, mas o terreno era imenso. Ficava isolada no meio do mato, longe da cidade e sem nenhuma casa por perto. Não havia muito o que fazer por lá. A única distração era um pequeno riacho onde podíamos nadar, se tivéssemos coragem de encarar a água gelada. Para piorar, nem televisão tinha. Nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e meu primo, com a mente ociosa, passávamos o tempo jogando ou conversando. Besteira. Não demorou para começarmos a contar histórias de fantasmas, disputando para ver quem ficava mais assustado. No começo, nos impressionávamos facilmente, mas, depois de 2 dias, já não conseguíamos mais nos assustar. Na metade da viagem, os adultos começaram a se cansar do tédio e resolveram sair para a cidade. Eu e meu primo não estávamos nem um pouco interessados em fazer turismo. Então ficamos na casa sozinhos. Como tínhamos 16 e 17 anos, eles não viram problema nisso. Quando anoiteceu, ficamos jogando baralho. A temperatura caiu e uma neblina densa tomou conta da região. Estava tão espessa que não dava para enxergar nada a mais de 20 metros da casa. Fiz um comentário bobo sobre a neblina. É numa neblina dessas que o capeta aparece. Meu primo largou as cartas, correu para a janela e começou a me provocar. Eu duvido você ir lá fora. Ah, cara, não enche. Tá frio demais. Essa conversa se repetiu por quase meia hora, até que ele parou e disse, sério, cara, eu acho que vi alguma coisa lá fora.
Não dei atenção, já que ele vinha dizendo isso há dias. Mas ele insistiu. Tô falando sério. Eu vi alguma coisa. Olhei para ele e percebi que estava com uma expressão estranha, diferente das outras vezes. Perguntei: que foi? Tá com essa cara de bunda por quê? Eu vi alguma coisa. A maneira como ele falou me deixou arrepiado. Meu primeiro instinto foi sair correndo pela casa e trancar todas as portas e janelas. Quando terminei, ele gritou da sala: eu vi de novo! Corri até lá e o encontrei apontando para fora. Ele dizia que já tinha visto algo 4 vezes no mesmo lugar. O problema era a neblina, que dificultava enxergar qualquer coisa. A única luz externa, a da varanda, estava queimada. Ficamos alguns minutos olhando pela janela, tentando enxergar algo. De repente, ele soltou um berro e apontou desesperado. Ali! Ali! Tô vendo agora! Segui a direção do dedo dele e era a bola. Ô seu besta, aquilo é a bola. Ele ficou pálido. Eu sei que é a bola, mas ela não estava lá. Ela rolou para lá dentro da neblina. Na hora, tentei acalmá-lo com explicações lógicas. Deve ter sido algum bicho, tipo um cachorro ou um porco do mato brincando com a bola. Ele ficou pensativo. E não sei se acreditou ou se apenas quis acreditar. Deve ser um bicho, né? Nós relaxamos e começamos a brincar um com o outro. O demônio tá lá fora, ele vai te pegar. O saci vai puxar seu pé de noite. Mas então me lembrei da bola. Melhor a gente pegar antes que um cachorro leve embora. É a única diversão que temos aqui. Ele abriu um sorriso malicioso. Então vai lá pegar. Olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele de novo. Não vi nada pela janela. Eu vou. Você que é um bunda e tá choramingando aí. Abri a porta e saí. A cada passo, olhava ao redor com atenção. O frio na espinha era intenso. Cheguei na bola, peguei e no momento em que ia voltar, ouvi um chiado estranho. Olhei na direção do barulho e vi algo abaixado sobre 4 patas. Deve ser um gato, pensei. Mas quando me virei para ir embora, aquilo se ergueu lentamente sobre 2 pernas. Seu corpo se inclinou levemente para a frente, como se fosse pular em mim, e então soltou um gemido estranho. Meu coração disparou. Sem pensar, joguei a bola com toda a força naquilo e saí correndo o mais rápido que pude. No meio do caminho, ouvi passos atrás de mim. E, pior, parecia que havia mais 2 vindo pelos lados. Entrei na casa, bati a porta com tudo e tranquei. 3 batidas soaram do lado de fora. O que foi isso? Perguntei ofegante. Meu primo olhou pela janela e no mesmo instante soltou um grito e pulou para longe. Sem pensar 2 vezes, corremos para o quarto, trancamos a porta e nos afastamos da janela. O que era aquilo? Ele perguntou. Eu não conseguia responder. Passamos o resto da noite em silêncio. Quando os adultos chegaram, já estávamos dormindo. Na manhã seguinte, saí e vi a bola do outro lado da casa. Quando peguei, percebi que estava murcha, rasgada e exalava um cheiro horrível, como carniça. Mostrei para meu primo e ele me perguntou o que eu tinha visto na noite anterior. Contei tudo. Então, perguntei o que ele viu pela janela. Ele disse que a neblina dificultava enxergar, mas conseguiu ver 3 criaturas. Uma delas já estava virando a lateral da casa, enquanto as outras 2 estavam diante da porta. Uma empurrava a porta tentando entrar. A outra olhou diretamente para ele e sorriu. Seus dentes eram podres e tortos. A criatura parecia um homem pequeno, de pele marrom e cabeça desproporcionalmente grande. Quando ele viu aquilo, gritou e se afastou da janela. Nunca contamos essa história para ninguém. Quem acreditaria? Joguei a bola no mato e nunca mais a vi. Pelo resto da viagem, não desgrudamos dos nossos pais. Assim que escurecia, já estávamos dentro de casa. Nunca mais voltamos para lá. O que eram aquelas coisas? E por que só apareceram com a neblina? Quando a maioria das pessoas ouve a palavra assombração,
Logo imaginam uma criatura sem pés, coberta por um lençol, causando perturbações na vida de alguém. Mas no meu caso, a experiência foi bem diferente. Certa noite, fui ao banheiro preparar meu banho de espuma, como faço toda sexta-feira à noite. Enquanto despejava o shampoo na banheira, notei que a torneira estava embaçando, como se alguém estivesse respirando sobre ela. Tentei me convencer de que era apenas o calor da água e teria acreditado nisso se a torneira não estivesse constantemente embaçando e desembaçando. Fiquei observando, insistindo em acreditar que era apenas o vapor da água quente. Quando a banheira estava quase cheia, coloquei a mão para verificar a temperatura. Estava perfeita. Virei-me, fui até a porta, pendurei meu roupão e voltei para a banheira. Assim que entrei, um frio intenso tomou conta do meu corpo, fazendo-me pular para fora imediatamente. A água estava completamente gelada, como se tivesse saído direto de uma geladeira. Antes que eu pudesse sair, apenas senti, sem ver nada, algo segurando o meu braço e me puxando de volta para dentro da banheira. Acho que bati a cabeça em algum lugar e desmaiei, pois acordei algum tempo depois, ainda dentro da banheira, com minha cabeça a poucos centímetros da água. O medo me paralisava. Olhei ao redor, mas não vi nada. Quando examinei meu corpo, estava coberto de hematomas, arranhões e pequenos cortes. Depois de um tempo, criei coragem para me levantar e sair da banheira. Meu corpo inteiro doía, mas felizmente não senti mais nada. Estranho, nem fui atacada novamente. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Não faço ideia do que pode ter me atacado de forma tão brutal. Nunca permaneci tempo suficiente naquele apartamento para descobrir, pois me mudei algumas semanas depois. Mas a lembrança daquela noite permanece gravada em minha mente. Psicólogos e terapeutas sugeriram que tudo foi fruto da minha imaginação, que talvez eu estivesse revivendo algum trauma de infância. Não sou médica nem especialista, mas sei que o que aconteceu ali nada tinha a ver com meu passado. Havia algo naquele apartamento, algo invisível e hostil que me atacou sem qualquer explicação aparente. Quando eu tinha 14 anos, fui diagnosticado com um tumor intracraniano, conhecido como angiofibroma. Durante minha estadia no hospital, me perguntava com frequência: por que eu? Ou será que isso vai me matar? Não era nada fácil. A cirurgia veio e passou, e eu me recuperei bem, com a ocasional dor de cabeça me lembrando do que havia enfrentado. Antes da cirurgia, nunca tive nenhuma experiência paranormal, nem imaginava ter. Mas depois disso fui amaldiçoado com ocorrências que pareciam pesadelos e estranhos barulhos. A noite em que tudo começou foi como qualquer outra. Eu estava dormindo e de repente acordei com o som de alguém batendo palmas. Antes de qualquer coisa, olhei para o relógio. Era cerca de 2h30 da manhã. Na escuridão do meu quarto vi uma figura. Era uma mulher alta, andando de um lado para o outro e batendo palmas. Gritei o mais forte que pude, enquanto tentava alcançar o interruptor da luz. Quando olhei de volta, com o quarto já iluminado, ela não estava mais lá. Minha casa nunca teve histórias de assombração ou algo parecido, então aquilo não fazia sentido para mim. Por meses, nada mais aconteceu, até que cerca de 10 meses depois, uma experiência ainda pior ocorreu. Era por volta das 4h da manhã e faltavam cerca de 3 horas para a escola. Eu estava acordado quando ouvi um som vindo de fora da minha janela. Parecia um animal grande gritando, um som que lembrava muito o barulho que o diabo da Tasmânia faz nos desenhos animados. Fiquei tão assustado que não conseguia me mexer. Estava completamente paralisado de medo. No segundo em que o grito parou, pulei da cama e corri para o quarto dos meus pais. Acordei minha mãe e contei o que tinha acontecido. Ela me olhou com ceticismo e disse que eu já estava velho demais para ter esse tipo de medo. Concordei, mas insisti que não estava imaginando nada.
Minha mãe, então, se levantou e foi buscar nosso cachorro na cozinha. Ela abriu a porta e o deixou sair para o quintal. Depois de uns 5 minutos, ele voltou correndo para dentro, visivelmente assustado com alguma coisa. Falei para minha mãe: Mãe, estou falando a verdade. Eu ouvi algo estranho lá fora. E agora o cachorro voltou com medo. Tem alguma coisa lá fora. Ela apenas suspirou e disse que eu estava imaginando coisas antes de voltar para a cama. Depois daquela noite, nunca mais contei nada sobre essas experiências para ela. Às vezes me pergunto: será que estou alucinando? Será que estou ficando louco? Será que o tumor e a cirurgia afetaram minha cabeça de alguma forma? Provavelmente nunca terei as respostas para essas perguntas, mas há algo que o tumor não explica: o medo do cachorro naquela madrugada. Meu ex-marido Caio e eu nos divorciamos há 10 anos. Durante esse período, falamos no máximo 3 vezes. Eu me mudei para outro estado, reconstruí minha vida e hoje tenho uma família maravilhosa. Numa tarde de domingo, enquanto eu estava deitada na cama lendo um livro, senti uma forte sensação de que Caio estava no quarto. Era como se ele estivesse ali, me observando. Eu podia até sentir ainda que, de forma sutil, o perfume que ele costumava usar. A princípio, achei estranho, mas tentei ignorar e continuei lendo. No entanto, a sensação foi se intensificando a cada minuto, como se ele quisesse que eu dissesse seu nome. Me sentindo um pouco tola, murmurei: Caio, isso quer dizer que você morreu então? No instante seguinte, aquela sensação desapareceu por completo. Pensei em ligar para ele para saber se estava bem, mas eu já não tinha mais seu número, nem o de sua família. Na noite de terça-feira, recebi uma ligação inesperada da minha ex-sogra. Sua voz estava embargada quando ela me contou que Caio havia sofrido um acidente de paraquedas e falecido no domingo à tarde. Fiquei sem reação. Entre tantas pessoas que ele poderia ter procurado, por que veio até mim? Hoje, não. Tenho mais dúvidas sobre a existência de fantasmas e da vida após a morte. Mesmo sem ter visto nada, eu senti. Isso aconteceu comigo quando eu era apenas uma garotinha. Tive várias experiências marcantes ao longo da vida, mas essa ficou gravada na minha memória, como se tivesse ocorrido ontem, mesmo após tantos anos. Quando eu tinha 10 anos, e agora com 39, consigo perceber quanto tempo passou. Nós morávamos em uma casa no campo. Ao nosso redor havia poucas residências e nenhuma delas era realmente perto da nossa. Era uma casa agradável. Meu quarto ficava na frente da casa, com o quarto dos meus irmãos logo à frente do meu. Sempre tive um certo medo no meu quarto, mas naquela noite o medo estava mais presente do que o usual. Eu havia me deitado na cama, tentando encontrar uma posição confortável. Minha cabeceira estava encostada na parede e a cama ficava entre o meu armário e um outro. Armário onde minha mãe guardava lençóis e toalhas. Estava me acomodando quando, de repente, senti o travesseiro ao lado se mover, como se alguém tivesse deitado a cabeça lá. Aquilo me apavorou, mas nada se comparou ao que aconteceu a seguir. Sentando-me na cama, olhei para o lado em direção ao armário com os lençóis. Para minha total incredulidade, uma mulher surgiu diante de mim. Ela segurava algo nas mãos que não conseguia identificar. Parecia estar vestindo um roupão de banho e tinha uma toalha enrolada na cabeça. Sem dizer uma palavra, ela se dirigiu ao armário, abriu a porta, colocou algo lá dentro e a fechou novamente. Então, ela se virou e caminhou em direção à minha cama antes de desaparecer. Fiquei tão assustada que pulei da cama e corri para o corredor. No caminho, bati com tudo em uma enorme caixa de meias que meu pai havia trazido do trabalho. E foi assim que meus pais me encontraram.
com um pé no ar e o resto do corpo enterrado em um monte de meias. Depois desse incidente, implorei aos meus irmãos para trocarmos de quarto, e assim fizemos. No meu novo quarto, jamais vi nada parecido. Pouco tempo depois, vendemos a casa e nos mudamos para o Rio de Janeiro. Obrigada por ter lido a minha história. Olá a todos! Tenho acompanhado as histórias desse site há bastante tempo e não deixo de conferir as novidades. Venho de uma parte remota da região central do Brasil e, enquanto crescia, ouvi muitas narrativas da minha família sobre o paranormal. Hoje, vou contar uma história verdadeira que sempre me intriga, já que me foi relatada várias vezes ao longo da vida e, honestamente, me deixa um pouco assustado. Na nossa família, acreditamos que temos anjos protetores, se assim posso chamar, que nos avisam sobre perigos iminentes. Na verdade, são 2 grandes cachorros negros. Meu tio-avô era um dos líderes da nossa pequena comunidade, alguém cuja palavra era a lei por lá. Sempre que surgiam disputas sobre terras ou conflitos entre as pessoas, era ele quem resolvia tudo. Durante sua vida, ele tinha uma conexão muito forte com os grandes cachorros negros. E sempre que alguém morria, eles apareciam e diziam algo a ele. Uma vez, isso aconteceu em nossa casa e ele soube da morte de alguém antes que qualquer outra pessoa soubesse. Agora, vamos às histórias. Aviso Módulo 1. A primeira história aconteceu anos atrás, no meio do mato, com meu tio e minha tia. Eles decidiram acampar e pescar no final de semana em um local conhecido pela boa pesca. Após descarregar as malas e montar o acampamento, foram em busca dos peixes. Nas margens do rio, enquanto o sol ainda estava alto, minha tia avistou 2 grandes cachorros negros um pouco afastados, em pé, lado a lado. Ela os apontou para meu tio, que imediatamente ficou preocupado, pois não havia mais ninguém na área. Ele também havia crescido ouvindo as histórias sobre esses cães. Depois de conversarem um pouco, decidiram que não era boa ideia continuar ali e então começaram a embalar as coisas, guardando tudo no carro antes que a noite chegasse. 2 dias depois, já tendo esquecido o incidente, assistiram ao noticiário da noite e se depararam com uma reportagem sobre um pai e um filho que, a apenas 100 metros de onde estavam, foram assassinados a facadas por um ladrão. Após matar e roubar, o criminoso jogou os corpos no rio para serem devorados pelos jacarés. O ladrão continuou sua onda de crimes por mais 2 semanas, até ser finalmente capturado e morto pela polícia. Aviso número 2. Essa história, por sua vez, é bem triste. Quando meu pai e seus irmãos estavam na casa dos 20 anos, costumavam participar de competições de futebol nas cidades vizinhas. Em uma dessas ocasiões, minha avó insistiu para que o irmão mais novo do meu pai fosse no mesmo carro que eles, pedindo que cuidassem dele. Todos concordaram e prometeram tomar conta, mas, com seu temperamento forte, ele acabou indo em outro carro. Infelizmente, aquele veículo foi atingido por um caminhão gigantesco e ele não sobreviveu ao acidente. Após anos de luto, meus avós relataram que naquela mesma manhã haviam parado na estrada para descansar de uma longa viagem a outra cidade. Enquanto estavam ali, um imenso caminhão passou a toda velocidade e até hoje juram com a mão na Bíblia que quem estava ao volante não era um homem, mas sim um cachorro negro. Agradeço por terem lido minha história. Um pouco antes da alvorada, eu e meus amigos estávamos a caminho de um terreno na entrada da cidade, onde iríamos colher alguns cogumelos. Estávamos em um carro, dirigindo por uma estrada local tranquila. Cerca de 5 minutos antes de chegarmos, passamos por uma curva bem fechada que nos obrigou a olhar para um prado distante. E foi ali, no meio das sombras, que vimos algo estranho. 2 olhos vermelhos, brilhantes,
Todos nós vimos. A cada segundo, enquanto o carro avançava, a imagem se tornava mais nítida. Uma silhueta, uma figura sombria que parecia ter a forma da morte em si, uma caveira com um manto negro e uma foice. Quando a visão desapareceu de nosso campo de visão, o ar ao nosso redor parecia ter congelado. A sensação era indescritível, como se um espírito tivesse passado por nós. Foi então que, quase em uníssono, perguntamos: "Você viu o que eu vi?" Não conseguimos acreditar no que acabávamos de testemunhar. Decidi sugerir que voltássemos lá depois da nossa colheita para investigar o que poderia ter sido. Mas, por mais que tentássemos encontrar uma explicação lógica, não havia nada, nem animal, nem forma, que pudesse ter causado aquela aparição. Desde então, tenho visto aquela mesma figura, sempre no mesmo local, à mesma hora, fazendo o mesmo movimento. Isso me faz questionar. Seria a morte nos alertando sobre um possível risco? Talvez algo relacionado aos cogumelos venenosos que poderíamos estar prestes a colher? Isso tudo aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Muitas coisas aconteceram, e todas elas à noite. O que será que a noite tem? Eu me lembro de uma noite, por volta da 1 da manhã. Estava deitada na cama, como sempre, acordada. Foi então que, de repente, ouvi um carro estacionando na garagem, seguido de uma menininha dizendo "Tchau, papai". Ouvi a porta do carro se fechar e o carro indo embora. Um minuto depois, mais ou menos, ouvi um grito. Fui até a janela, desesperada, mas quando olhei, estava tudo em total silêncio. Tudo estava calmo, mas o arrepio tomou conta de mim. Um mês depois, por volta da meia-noite, estava mais uma vez acordada, tentando dormir. Eu sempre deixava a porta do meu quarto aberta naquela época. Foi quando ouvi o barulho de panelas se batendo, seguidas de queimadores de fogão caindo no chão. As janelas do andar de baixo estavam tremendo violentamente. O barulho era insuportável. Eu fiquei tão apavorada que me cobri com o cobertor e fiquei lá, esperando o sono me alcançar. No dia seguinte, ninguém mais ouviu nada, nada mesmo. A cada noite, eu começava a ouvir passos na escada. Minha cama ficava em um ângulo onde eu podia ver o corredor inteiro. Mas ninguém subia a escada, e os passos não paravam. Era como se a escada nunca acabasse, como se alguém estivesse subindo e subindo sem fim. Também ouvia batidas no meu armário, que era minúsculo, por sinal. Só um toque, toque, toque. Uma noite, eu me levantei e fui ver o que era. Não havia nada. Voltei para a cama, e assim que me deitei, o toque, toque, toque recomeçou. Isso durou a noite toda, até eu conseguir dormir. Mas a coisa mais assustadora que aconteceu comigo não foi à noite. Foi durante o dia. Eu estava sentada na sala com uma amiga, brincando com os gatinhos que minha gata tinha acabado de ter. Só estávamos nós duas em casa. De repente, comecei a sentir um cheiro forte de fumaça de cigarro. Minha amiga me perguntou: "Você está sentindo esse cheiro?" E eu respondi que sim. Foi então que ela apontou para a TV e disse: "Olha!" A TV estava desligada, mas refletida nela, dava para ver uma mulher em pé atrás de nós, fumando um cigarro. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Mais tarde, contei para minha mãe o que tinha acontecido, e ela começou a chorar. A mulher que eu descrevi era exatamente a descrição da minha avó, que tinha falecido 6 anos antes. Muitas coisas estranhas aconteceram naquela casa. Ouvi vozes baixas vindo de trás da TV, mesmo quando ela estava desligada. Sussurros no meu ouvido, chamando meu nome. Batidas vindas do andar de cima, quando todos estavam no andar de baixo. E os passos sempre à noite. Eu poderia passar o dia inteiro escrevendo sobre tudo o que vivi ali, mas acho que você já consegue ter uma ideia. Minha família se muda bastante, aproximadamente uma vez por ano.
Na nossa última mudança, saímos de Santa Catarina, onde eu passei 14 anos da minha vida, para o Rio de Janeiro. Mudamos para uma casa nova, que havia acabado de ser construída. Eu sempre tive experiências com fantasmas. Em quase todas as casas em que vivi, parece que de alguma forma sempre acabo esbarrando com algum espírito. Essa experiência, em particular, aconteceu depois de 2 anos morando nessa casa nova. Eu tinha 16 anos na época. Até aquele momento, nada de estranho tinha ocorrido desde a mudança. Mas pouco antes de o acontecimento acontecer, comecei a ouvir vozes pela casa quando não havia mais ninguém em casa, além de mim. Eu lembro bem do dia. Cheguei da escola e decidi descansar um pouco, antes de fazer as lições de casa. Enquanto estava deitada, fiquei olhando para o armário que eu tinha deixado aberto. Então, ouvi um barulho estranho, como se alguém tivesse batido em uma porta. Na hora, pensei que fosse um dos meus irmãos na garagem, já que meu quarto ficava bem ao lado. Ou então, poderia ser apenas minha imaginação. Ignorei e acabei adormecendo. No entanto, as batidas voltaram naquela noite e nas noites seguintes. Durante esse período, às vezes acordava e, para minha surpresa, me via sentada na cama com as pernas cruzadas, como se estivesse meditando. E eu não sou uma pessoa que pratica meditação. Com o tempo, as batidas começaram a aparecer uma noite sim, uma noite não, sem falta. Certa noite, decidi acordar meu pai e contar a ele sobre o barulho. Ele foi ver o que era, mas não encontrou nada. Eu imaginei que fosse algum bicho na garagem, mas com o tempo, essa ideia foi descartada. Uma noite a coisa ficou realmente séria. As batidas estavam vindo a cada 15 minutos. E eu pensei que se ficasse acordada, talvez elas desaparecessem. Fui até o computador e comecei a conversar no ICQ com uma amiga e acabei falando sobre as batidas. Ela ficou curiosa e sugeriu que eu a ligasse para que ela pudesse ouvir também. Fui até a sala pegar o telefone sem fio e quando voltei para o meu quarto e comecei a discar o número, as batidas ficaram mais fortes. Mas dessa vez, elas pareciam vir de dentro do meu quarto. Estavam vindo da mesa, da porta, da cama, do armário, da janela, da parede, de todos os lados. E estavam cada vez mais fortes e altas. Eu me joguei no chão, me enrolei no pé da cama, apavorada, esperando que as batidas parassem. Foi então que senti algo estranho, uma sensação intensa de que eu precisava sair correndo do quarto. E foi exatamente o que fiz. Levantei e corri para o cômodo mais próximo, o banheiro. Assim que entrei, fechei a porta. E antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, algo se atirou contra a porta com toda a força. Meu único reflexo foi me escorar contra a porta para impedir que ela se abrisse. Depois disso, o silêncio tomou conta da casa. Eu não consegui mais ouvir nada lá fora, mas mesmo assim não saí do banheiro. Acabei dormindo lá dentro. Na manhã seguinte, contei para minha família tudo o que aconteceu e jurei que nunca mais dormiria naquele quarto. Troquei de quarto com meu irmão no mesmo dia. Ele nunca reclamou de nada relacionado ao quarto e, por mais estranho que pareça, nunca ouviu as batidas. Eu, por outro lado, nunca mais ouvi ou presenciei nada de estranho em casa após aquela noite. Eu já estava acostumada com coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu daquela vez foi tão assustador que até hoje tenho medo de ficar sozinha em casa e ouvir aquelas batidas novamente. E o que era aquela coisa que me seguiu? Bem, eu não sei se quero realmente saber. Meu marido e eu tivemos muitas experiências com o inexplicável. Mudamos para o nosso apartamento no dia 1º de agosto de 2001 e desde o começo sempre sentimos algo estranho naquele lugar. A primeira vez que algo realmente aconteceu foi 2 meses depois, numa quinta-feira. Meu marido estava trabalhando até mais tarde, como de costume. Eu havia chegado em casa, vindo da casa da minha mãe, e decidi assistir TV.
Foi então que comecei a sentir uma presença estranha vindo do corredor. Resolvi acender a luz lá. O interruptor fica bem no começo do corredor. Voltei para o sofá e assim que me sentei, a luz do corredor começou a piscar, acendendo e apagando sozinha, acompanhada do som do interruptor se movendo. Eu podia ver de onde estava o interruptor ligando e desligando. Aquilo durou cerca de 10 segundos e eu fiquei completamente apavorada. O pior de tudo era que eu estava sozinha em casa. Quando meu marido chegou, ele tentou me acalmar, sugerindo que fosse algum problema elétrico, mas eu sabia que não era isso. Desde aquele dia, sempre que estou no chuveiro, que fica de frente para o corredor, começo a ver alguém sair do quarto e caminhar em direção à sala. Chamo meu marido, achando que era ele, e ele sai do quarto minutos depois. Meu marido também começou a notar que nossos 2 gatos ficavam miando incessantemente para o corredor e para a porta do banheiro. A Mimi, nossa gata, arranhava a porta e o carpete embaixo dela, sem motivo algum. Em uma dessas noites, meu marido estava sentado exatamente onde eu estava, no dia em que a luz piscou, e a Mimi começou a miar para a porta do banheiro. Então, ela começou a brincar com algo no chão, em frente à porta. Ele disse que parecia que algo havia agarrado a patinha dela e estava puxando, o que fez com que ela tombasse para o lado e fosse arrastada contra a porta, pelo vão embaixo dela. Ela começou a gritar e meu marido se levantou rapidamente para ajudar. Quando ele puxou a pata dela de debaixo da porta, ela levantou e correu para longe. Ele abriu a porta e, para nossa surpresa, não havia nada lá dentro. No final do ano passado, eu estava no chuveiro por volta das 8h30 p.m. e meu marido ainda estava trabalhando. O banheiro estava cheio de vapor. Pelo canto do olho, percebi marcas de mão começando a se formar no espelho. Normalmente, deixo a porta do banheiro aberta e comecei a pensar que poderia ser uma brisa fria vindo de fora, fazendo com que o espelho se condensasse de maneira estranha. Mas, antes que eu pudesse me convencer de que era isso, a cortina do chuveiro se abriu como se alguém tivesse puxado violentamente. Eu fiquei completamente paralisada de medo. Depois de uns 2 segundos, a porta se fechou sozinha. Eu me encolhi no chão do chuveiro, tremendo de pavor. Não lembro muito do que aconteceu depois, mas lembro de ouvir a Mimi miando do lado de fora da porta. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas não foi muito, já que o aquecimento a gás só nos dá água quente por uns 20 minutos. Quando finalmente me levantei, peguei uma toalha e corri para o carro. Fui até o trabalho do meu marido e liguei do celular, dizendo que estava no estacionamento, apenas com uma toalha e enrolada em um cobertor que eu tinha no carro. Expliquei tudo o que havia acontecido. Ele me disse que não podíamos sair do apartamento, já que não tínhamos dinheiro para isso. Desde então, eu me recuso a ir para casa antes dele, sempre esperando que ele chegue primeiro. A única coisa que sei sobre aquele lugar é que, antes de ser o que é hoje, era uma casa que pegou fogo. Depois, usaram o terreno para construir o prédio em que moramos. Mas pelo que me disseram, ninguém morreu no incêndio. Não faço ideia do que possa estar por trás de tudo isso, mas eu morro de medo de ficar sozinha em casa. O ano era 1990 e eu acabara de me mudar para a minha nova casa. Pela primeira vez em 3 anos, minha família e eu estávamos felizes com o lugar onde estávamos morando. Nos acomodamos rapidamente e logo nos sentimos em casa. Após 4 anos morando lá, comecei a perceber uma estranha fumaça branca atravessando o corredor. A primeira vez que vi aquilo, fiquei aterrorizada e imediatamente contei para minha mãe. Com o tempo, percebi que a fumaça aparecia com frequência, então comecei a achar que não era nada de mal. Não sentia mais medo daquilo. Um dia, minha mãe e meu pai finalmente admitiram que também haviam visto a fumaça. Ninguém mais se sentia assustado. Decidimos então chamar aquele ser de a Mulher Branca. Acreditávamos que ela não tinha más intenções e que talvez fosse um
espírito protetor. Alguns anos depois, algo mais começou a acontecer. Comecei a ver uma figura escura atravessando o corredor, mas ela se movia bem devagar. Uma noite, para o meu terror, ela entrou no meu quarto. Eu não conseguia me mexer, nem gritar. Fiquei paralisada, apenas observando a figura se aproximar de mim. Mas, de repente, a mulher branca apareceu e, como que por mágica, levou a figura escura com ela. Depois daquele incidente, nunca mais vi a figura escura. Pergunto-me até hoje, será que a mulher branca era nossa protetora? Teria ela me salvo de algo maligno? Ultimamente, venho notando uma pequena figura escura, parecida com um gato que atravessa as paredes. Não sei o que isso significa, mas só o tempo dirá. Meus pais ainda moram na casa onde eu cresci, um lugar onde aconteceram várias coisas estranhas comigo. Mesmo depois de não morar mais lá e já estar mais velha, eu ainda não gosto de passar a noite naquela casa. Nenhum outro membro da minha família sentiu ou passou pelo que eu passei. No entanto, algumas das minhas amigas sempre falavam que se sentiam desconfortáveis e até assustadas por coisas que pareciam não ter explicação quando ficavam lá. Sempre tive medo em casa, desde que me lembro, especialmente no meu quarto. Ele me assustava tanto que, muitas vezes, eu me recusava a dormir lá e acabava dormindo no quarto do meu irmão. Também tinha muito medo das minhas bonecas. Geralmente eu as guardava no guarda-roupa ou as colocava de costas para a parede, porque parecia que elas ficavam me observando o tempo todo. Esse tipo de coisa nunca acontecia nos outros quartos da casa, onde eu conseguia dormir tranquilamente se alguém estivesse comigo. Eu também não tinha problemas para dormir fora de casa. Meus pais sempre me disseram que quando eu era bebê, só conseguia dormir no meu quarto se alguém estivesse com eu. Até hoje, quando entro no meu antigo quarto, sinto um medo inexplicável e ainda não consigo dormir lá sozinha. Não sei exatamente o que causa isso. Apesar da maioria das coisas estranhas ocorrerem no meu quarto, algumas também aconteceram em outros lugares da casa. A maioria delas aconteceu entre os meus 7 e 12 anos, e eram coisas pequenas, como luzes acendendo e apagando, objetos mudando de lugar. Abaixo estão 2 dos acontecimentos mais marcantes para mim. Uma vez estava brincando com 2 amigas no quarto ao lado do meu, o do meu irmão. Muitas vezes eu me recusava a entrar no meu quarto, a menos que fosse obrigada. Já estávamos lá há algum tempo quando decidimos pegar um brinquedo que ainda estava no meu quarto. Fomos até lá e quando entrei no meu quarto não vi nada de estranho, exceto pela sensação de desconforto que sempre sentia. Peguei o brinquedo que estava debaixo da janela e ao virar para sair do quarto, ouvi um clique. Era o som do mecanismo de uma bailarina mecânica que eu tinha começando a funcionar. Olhei para trás e vi que a bailarina estava dançando. O clique que eu ouvira era o botão de ligar sendo pressionado. Fui até ela e desliguei. Então voltei para as minhas amigas e contei o que havia acontecido. Tentamos encontrar uma explicação racional, como o fato de uma das minhas amigas, que estava brincando com a bailarina meia hora antes, ter deixado ela ligada. Porém, eu descartei essa possibilidade, pois eu claramente ouvira o clique. E quando entrei no quarto, a bailarina estava desligada. A segunda coisa estranha aconteceu algum tempo depois. Acordei no meio da noite, enrolada no lençol e no cobertor. Fiquei ali, sem sono, por cerca de 15 minutos, quando comecei a ouvir passos do lado de fora do meu quarto. Achei que fosse meu irmão ou minha mãe, já que eram as únicas pessoas em casa naquele dia, mas os passos passaram pelos quartos deles e entraram no meu. Eu estava deitada debaixo das cobertas e como nunca havia ouvido passos fantasmagóricos antes, meu primeiro pensamento foi que era um ladrão. Fiquei completamente imóvel para que o ladrão não soubesse que eu estava ali. Os passos passaram pela minha cama e foram até o gaveteiro do lado da janela. Então,
Ouvi o barulho de uma gaveta sendo aberta e fechada rapidamente, umas 5 vezes. Eu sabia que era a gaveta porque ela sempre rangia ao ser aberta e fechada. Achei estranho um ladrão mexer em apenas uma gaveta várias vezes, mas ainda estava convencida de que era um intruso. Então, não me movi. Os passos saíram do meu quarto, desceram pelo corredor e desapareceram, como se tivessem saído da casa, mas sem o som de portas abrindo ou fechando. Esperei cerca de meia hora para me certificar de que o ladrão havia ido embora. Então, corri para o quarto dos meus pais para contar o que acontecera. Minha mãe foi verificar se meu irmão estava bem. Ele estava dormindo profundamente e inspecionou a casa. Não havia nenhum sinal de que alguém tivesse entrado ou roubado algo. Todas as portas e janelas estavam fechadas e trancadas. Foi então que eu comecei a pensar que talvez tivesse sido um fantasma. Minha mãe tentou me convencer de que eu estava sonhando, ou que talvez fosse meu irmão pregando uma peça em mim. Mas eu sabia que estava completamente acordada. Nunca ouvi meu irmão entrar no quarto depois de ouvir os passos saindo da casa. A maioria das coisas estranhas parou quando entrei na adolescência, exceto pelo som dos passos. Depois daquela noite, continuei a ouvir os passos durante a madrugada, geralmente por volta das 4, mas eles aconteciam com menos frequência e não entravam mais no meu quarto. Às vezes, ouvia os passos correndo pelo corredor e tentando abrir as 2 portas do final dele, que ficavam trancadas. Uma era a porta do escritório do meu pai e a outra dava para o armário onde minha mãe guardava as toalhas e roupa de cama. Esses passos continuaram até meu irmão se mudar de casa, o que comprovou que não podia ser ele tentando me assustar. Como mencionei antes, nenhum outro membro da minha família presenciou nada estranho na casa. Apenas uma vez, meu irmão comentou que acordou no meio da noite com um som de passos do lado de fora da janela dele, mas achou que fosse um ladrão. Desde que me mudei de casa, já vivi em 2 outros lugares e até agora nada de estranho aconteceu, mas aquela sensação de estar sendo observada no meu antigo quarto ainda permanece.